Ok, estamos de volta aqui com o nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios pelo canal Net Cidade. E agora tenho o prazer de receber o secretário de Educação aqui da cidade americana, o Luciano Correia. Tudo bem, Luciano? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. É um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre política, vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre governo, enfim. Por quê? Porque o Luciano, ele tem 43 anos, fazendo uma pequena retrospectiva, é administrador de empresas, tem pós-graduação em administração pública. Mas a sua história política começou através da religião? Como é que foi essa história, Luciano? Bom, na realidade eu era líder de jovens de uma igreja, numa igreja evangélica. A gente tinha um trabalho com um grupo de jovens. Desse trabalho de grupo de jovens, a gente ampliou o trabalho realizando uma gincana que visava arrecadar alimentos aqui em Americana, chamada Gincana Natal Sem Fome. Durante 6 anos nós realizamos essa gincana, culminou num ano que nós atingimos 80 toneladas de alimentos, nós arrecadamos. A gente brinca que a gente conseguiu empinar uma carreta, porque só tinha uma carreta e foi muito alimento, a gente conseguiu até empinar. E aí, depois desse trabalho, algumas pessoas vieram e me convidaram. Luciano, por que você é um líder de igreja, você é um líder na cidade, na comunidade, por que você não se candidata? E aí aconteceu isso em 1999, quando eu me filiei a um partido e me candidatei pela primeira vez. Tá, isso aí começou pela igreja em 96, né? E você, no ano de 2000, foi candidato pela primeira vez a vereador pelo PSDB. Pelo PSDB. A primeira vez foi em 99, pelo PSDB. Foi meu único partido até hoje, o único partido ao qual eu estou filiado. E logo de primeira já foi eleito? Fui, graças a Deus, graças às ajudas das pessoas, mas foi uma coisa interessante que eu fui o último dos 19, né? Então foi bem... Ali, apertadinho. Na rapa do tacho. Mas foi bastante, porque 967 votos, na época, o coeficiente aumentou bastante, que para a época foi bastante voto, mesmo Sim, assim, né? Foi bastante, mas o que aconteceu foi que o nosso partido foi mal votado. O PSDB só fez 2, na época só tinha feito 2 vereadores. Então, o conjunto do partido foi mal votado e aí a gente não conseguiu fazer o coeficiente para eleger mais vereadores. Então, eu fiquei em segundo no partido e no partido, na época, era uma época difícil. Elegeu 2 novos, foi eu e Orestes Camargo Neves, e ficaram de fora 2 vereadores que eram os mais combativos da Câmara, que eram o Jaza e o Jonas Moreira. Então, nós participamos dessa eleição contra eles dentro do nosso partido. Então, foi uma vitória muito grande. Embora 19º, mas foi uma vitória assim, muito comemorada. Por quê? Porque era a primeira vez, todos os vereadores competiam contra o Jaz e contra o Jonas, então todo mundo achava que eles iam ser os 2 mais votados e o terceiro talvez sobraria uma vaga. Na realidade aconteceu tudo diferente, foram 2 novos, eu fui um dos novos, e os 2 ficaram de fora. E sempre tem história, né? História política, história de eleição, muita coisa pode se contar, muita coisa não se deve contar. Poder pode, mas não se deve contar também. Mas aí a sequência, né? No ano 2004 você já foi reeleito com 2.025 votos. Em 2004 foi uma eleição mais difícil. Não, foi mais difícil. Porque aí teve uma decisão do Tribunal Eleitoral onde diminuiu de 19 veio para 13. Vereadores. Então ficou menos cadeira. Então a eleição foi uma eleição muito mais difícil, porque só dos vereadores 6 já estariam fora. Então se você pegasse só a Câmara passada para a Câmara de 2004, você já teria 6 de fora. Então foi uma eleição mais difícil, aí eu tive 2.025 votos. Bom, daí na outra, já estamos na segunda. Na terceira você estourou, foi para 4.194 votos, 2008. Essa foi uma dádiva de Deus, eu falo como presente. Porque nessa aí nessa eleição eu fui o vereador mais votado da história do município. Teve um pouco do trabalho que eu já tinha ido para a Secretaria de Esportes, então a gente tinha feito um trabalho bacana na Secretaria de Esportes, e aí juntou com já os outros anos que a gente vinha já no mandato, e aí a gente possibilitou ter essa votação expressiva, que na outra eleição ninguém repetiu. Tá, eu não vou chegar aqui em 2012 ainda, porque você falou de 2008, exatamente pela Secretaria de Esporte, porque além de vereador, você também já foi secretário de esporte,
já foi também secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Governo e agora está secretário da Educação, porque está, daqui a pouco a gente chega lá. O fato de repente você ter estado na Secretaria de Esporte ajudou bastante. O que aconteceu nesse mandato seu de secretário que ajudou bastante para você ter essa votação de 4.194 votos aqui em 2008? Na realidade, a gente já vinha fazendo um trabalho bom na Câmara Municipal, né, que a gente pegou 964, fomos para 2.000, a gente dobrou a votação de uma eleição para outra, a gente então já vinha fazendo um trabalho firme na Câmara. Quando nós fomos para a Secretaria de Esportes, foi 1 ano e pouco, né, fiquei 1 ano e 5 meses, e coincidiu com o trabalho que nós fizemos nas praças de esportes, a recuperação das praças de esportes. Quando nós chegamos lá, nós temos 7 piscinas públicas em Americana. Das 7 piscinas públicas funcionava meia piscina. Meia piscina, que era da Nova Americana. A piscina do Centro Cívico estava abandonada, estava parecendo, estava horrível. E até conversei com algumas pessoas que eram antigas da secretaria, o pessoal falava, mas não adianta você arrumar as piscinas porque ninguém usa. E eu falei, vamos testar. E aí nós arrumamos a primeira piscina, que foi a piscina do Antônio Zanaga. Como ninguém usa, né? É só ter uma certa qualidade. O pessoal falava que ninguém usava. Aí falou, vamos fazer um teste. Aí nós abrimos a piscina do Antônio Zanaga. Aí, para você ter uma noção, no Zanaga, só no Zanaga, 1.000 pessoas fizeram carteirinha. E eu falava que o meu divertimento era pegar, o final de semana eu ia até as praças de esportes para ver. Então lá, 1.000 pessoas fizeram a carteirinha. Aí nós começamos a arrumar as outras praças. Aí nós arrumamos 6, das 7 piscinas, 6 arrumaram. Ficou só faltando a São Pedro. E fizemos uma festa bonita no Centro Cívico. A piscina ficou belíssima. A gente recuperou, tinha uma piscina de salto ornamental, nós fechamos ela. Recuperamos toda a piscina do Centro Cívico. Fomos para Ipiranga, abrimos Vila Jones. Vila Jones tinha mais de 500 pessoas, famílias. E isso que foi o bacana. Interessante da história. Veio famílias. Aí abrimos São Vito. Então, nós recuperamos muito as praças de esportes. Eu acho que isso juntou com o trabalho da Câmara, né, um trabalho bom, um trabalho denso, juntou esses dois trabalhos e aí nós tivemos essa expressiva votação, 4.194 votos. Certo. Se você saiu de vereador, foi para a Secretaria de Esportes, ia sair em 2004 para 2008. E depois já foi para Desenvolvimento Econômico. Não tem muito a ver uma coisa com outra, mas o que aconteceu? Na realidade, aí teve 2008. Em 2008 eu fui novamente eleito, né? Aí, a hora que eu assumi, o prefeito Diego me chamou, ele falou assim, não quero mais que você vá para o esporte, eu quero que você assuma um novo desafio. E aí ele me passou o desafio de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era um viés que ele queria dar do desenvolvimento econômico da cidade. Para a cidade, a impulsão na área econômica. Ele falou, você assume? Eu falei, não, vamos. E aí eu assumi, fiquei mais ou menos uns 9 meses. Nesse 9 meses ele me chamou um dia, ele falou, preciso de uma nova missão. Eu falei, tá bom, o que é? Aí era assumir a Secretaria de Governo, porque nesse tempo ficou sem nenhum secretário de governo, que fazia a interlocução entre o Executivo e o Legislativo, entre a Prefeitura e a Câmara, e aí ele me pediu para... Fácil, né? Esse é o pior, acho. Não, é o mais interessante, é mais trabalhoso, é mais melindroso. Você mexe com, digamos, com o ego das pessoas, né? É difícil, é mais complicado você trabalhar com... Mas aí passaram-se 9 meses, ele me deu um outro encargo. Então, esse Diego também? Aí ele me chamou, e ainda ele brincou comigo. Quando ele me chamou no gabinete, ele falou assim, senta aqui, Wilson Mano. E o Wilson Mano era aquele jogador do Corinthians que jogava em qualquer lado, né? Só acho que não jogou, acho que até no gol ele jogou. Jogava lateral direito, central, quarto zagueiro, ia para o ataque, fazia gol, etc. Aí eu falei, pronto, lá vem outra, né? E ele pegou e falou, preciso que você assuma a Secretaria de Educação. E aí eu brinquei com ele, eu falei, não, você está louco. Eu falei, educação de maneira nenhuma. Porque eu sabia que a secretaria vinha estava fervilhando, né? Estava numa situação difícil, eu falei, não, lá não quero não. Eu falei, não, preciso que você assuma. E aí eu falei, não, vou pensar. Ele falou, não, você assume amanhã. Eu falei, não, deixa eu ir pensar. E aí ficou nessa coisa, na quinta eu estava na Câmara, fazendo trabalho como secretário de governo, ele me ligou, falou assim, vem para cá que eu estou anunciando você. Aí eu peguei, larguei a Câmara, fui para a secretaria, fui para o gabinete. Isso aí é na gestão passada? Na gestão passada, nos 4 primeiros anos. Exatamente. E aí ele me chamou lá,
né, fez algumas mudanças e eu assumi a Secretaria de Educação. Lá eu fiquei o resto do primeiro mandato até abril, quando eu me licenciei para a última eleição. Mas parece que nessa história toda, a gente que vive aqui na cidade, você que não conhece, a gente está apresentando para você o secretário de Educação, Luciano Correia, que tem apenas 42 anos, nesse pepino que é um pepino, realmente, Secretaria de Educação, para quem de repente não sabia, não mexia com a coisa, é um pepino. Mas tem males que vêm para bem, parece que você se deu bem na história, né? Tanto que você agora ainda é o secretário de Educação e a coisa está indo bem, pelo menos a reclamação caiu no mínimo da metade para menos, né? É um problema constante assim, a educação, não é, Luciano? Quando eu falei da loucura de ir para lá, realmente é uma secretaria difícil. Só para você ter noção, hoje nós temos mais de 1.800 funcionários. Quantos? 1.800. Funcionários. 1.650 são mulheres. Então eu falo que o desafio é muita mulher junto. Eu brinco com ela, falo, é muita mulher junto. E aí você tem que ter toda uma habilidade. Porque eu brinco com elas, eu falo, se você é muito duro, ela chora, se você é muito mole, elas passam por cima de você. Então, para você achar o time do negócio, meio termo da coisa, mas aí eu fui, o começo as pessoas me olharam assim, o que esse cara está fazendo aqui? Porque não é uma pessoa ligada à educação, mas aos poucos a gente foi se habituando, tinha toda umas nomenclaturas, não, tem PEB 1, PEB 2, tem professora do fundamental, do infantil, tem ADI, tem PC, Eu falei, meu Deus, o que é esse monte de sigla? Aí depois eu fui me ambientando, hoje eu falo para você, não trocaria a educação por nenhuma outra secretaria, embora a Secretaria de Esportes é muito gostoso, porque se envolve com juventude, competição, então é gostoso, mas eu não trocaria a Secretaria de Educação por nenhuma outra secretaria, porque me trouxe um prazer muito grande, porque tem uma coisa muito bacana na Secretaria de Educação, que é lidar com criança e você possibilitar mudar o futuro dessas crianças. Então a educação tem esse poder de transformar a vida da criança. Então isso para mim ficou um desafio muito grande. E aí até nessa última eleição, nessa novo mandato, eu peguei, o prefeito até pensou em fazer alguma mudança, e eu pedi para ele, falei, prefeito, deixa eu ficar aqui, eu gostei, eu quero ficar aqui. É um lugar onde eu me identifiquei, é onde eu tenho prazer de acordar cedo e ir para a secretaria. Eu saio tarde, mas não é aquela coisa pesada, sabe? É aquela coisa gostosa, leve, é difícil, é trabalhosa, tem espinhos, mas é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Então hoje eu agradeço a Deus por estar onde fazer aquilo que eu gosto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, Luciano. A gente vai para um rápido intervalo comercial, convidando você para participar com a gente aqui pelo nosso e-mail, programa novaordem@gmail.com, ou então pela nossa página do Facebook. Daqui a pouquinho eu volto para falar com o Luciano, ainda sobre educação, mas aí eu quero falar sobre política, sobre eleições do próximo ano 2014, sobre as suas pretensões políticas e sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui na cidade americana, ok? Daqui a pouco a gente volta. Ok, estamos de volta com o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui pelo canal Net Cidade. Hoje falando de política, mas falando também de educação, falando sobre economia, misturando um pouco de tudo aqui com o secretário de Educação aqui da cidade americana, o Luciano Correia, jovem garoto, 43 anos, muita responsabilidade, afinal de contas, é secretário de Educação. O futuro da cidade está em suas mãos, é muito pesado falar isso? É uma responsabilidade muito grande, né? Acho que está na mão desses 1.800, 1.850 pessoas. Está na nossa mão. Quantos alunos, Luciano, em Americana? A gente hoje tem aproximadamente quase 14 mil alunos. 14 mil. De zero? De 4 meses. De 4 meses? Que começa na creche até o 9º ano do ensino fundamental. A cidade tem que investir quanto? 25%. 25%. O Estado ajuda alguma coisa? Na realidade, o Estado tem parcerias, né? A merenda, o Estado ajuda, o Estado junto com a União, e transporte escolar também. O Estado ajuda nesse transporte escolar. E a federação, digamos assim, a parte da União, a presidência da República, a parte mais grossa, onde o dinheiro vai e não volta do jeito que deveria voltar? Na realidade, tem o Fundeb, mas o Fundeb está dentro dos 25%, Sim. né? E tem alguns convênios esporádicos. Quando você faz, nós estamos fazendo 2 creches que é com recurso federal. O governo federal investe quase 90% dos recursos, 10% fica por conta do município. Mas o governo federal, em algumas situações esporádicas, mas ele aparece. Hoje você agora até vai
Esse ano teve uma votação importante no Congresso Nacional, que foi o royalties do petróleo, né? Então, 75% vai vir para a educação. A previsão já nesse ano de 2013 é que tenha um incremento de quase 800 milhões distribuídos pelo país inteiro. Então, é um dinheiro que vai vir a mais, que é governo federal. Você está contente hoje com a sua pasta, com as coisas que estão acontecendo? Ou está faltando alguma coisa, dá para reclamar? Não, poderia fazer mais? Lógico, mais a gente sempre quer fazer, né? Eu estou muito feliz com as coisas que têm acontecido, principalmente com a equipe que a gente tem na Secretaria de Educação. A equipe que a gente tem é uma equipe maravilhosa de pessoas que, como eu posso dizer, elas abraçaram a causa, elas entenderam qual é o espírito, qual é a vontade que o Luciano como secretário tem. Então eu tenho uma equipe muito boa. É lógico que a gente sempre quer mais, mas a gente vai batalhando. Eu tenho grandes embates com a Fazenda, né, que é quem controla todo o dinheiro. Onde sai. Aonde que libera, mas eu falo que, eu brinco, né? Na época, na primeira vez que eu fui secretário, até o doutor Eric falava numa reunião de secretário, os secretários reclamaram, porque no começo do ano começou a sair um monte de projetos da Secretaria de Esportes. E numa reunião o doutor Eric Edson pegou e falou assim: vocês sabem por que saem os projetos da Secretaria de Esportes? E todo mundo tinha reclamado, né? Todo mundo ficou quieto. Ele falou assim: porque ele pega o projeto debaixo do braço e vai em todos os lugares para pegar. Então, hoje eu faço a mesma coisa. Eu saio, projeto por projeto, se tiver um termo assim mais simplista... Bater de porta em porta. Eu encho as paciências de todo mundo para liberar, para conseguir as coisas. Porque quando a gente sabe que tem muita coisa, muitos locais, digamos aí, para você percorrer, que o dinheiro está lá, mas se você não for lá com o projeto, não sai. Não sai. E às vezes até dentro da própria prefeitura. Às vezes percorrer o caminho dentro da prefeitura é lento. Mas quando você chega, precisa de uma assinatura. Às vezes, vou citar um exemplo, eu vou assinar um documento, o documento tem que ir para mim, para eu assinar. Então chega lá numa área da prefeitura, ela manda num dia, no outro dia chega para mim, no outro dia devolve. Então são 3 dias. Se eu vou até esse local e assino na hora, eu economizei 3 dias. E assim são com outros secretários. Às vezes precisa de assinatura de um secretário, eu vou lá, dá para você assinar isso aqui? Na hora ele assina, já devolve. Então eu faço isso. Às vezes acaba incomodando, porque eu perturbo mesmo, eu vou atrás. Facilita também, agiliza. Sim. Né? Por quê? Porque eu penso no resultado final, que é o atendimento nas escolas. E é isso que faz toda a diferença no trabalho de um secretário. Tá certo. Fazendo a diferença, vamos mudar um pouco de assunto agora, secretário. Vamos falar sobre política e eleições do próximo ano. A gente sabe que todo mundo está, você hoje está secretário, mas de repente você tem outras ambições políticas. Não já para esse próximo ano, para deputado, talvez? Não, eu estou indo assim... Você vai continuar sendo secretário? Eu falo que eu estou indo caminhando um degrau de cada vez. Talvez a minha maior pretensão política hoje é mudar de partido. Eu tenho participado da criação da rede e a minha ideia é mudar para a rede, até porque a Marina Silva vem com um projeto extremamente diferente da política tradicional. Acho que vai ser muito difícil ela implementar isso, porque ela quer diminuir muito aquela questão do toma lá da cá, o que é muito difícil falando de Brasil, mas ela tem uma proposta muito interessante de partido e eu me propus a ajudá-la nisso. Sim. Colher assinatura e tal. Então, o primeiro passo do degrau, a primeira subida é mudar de partido, até porque eu acho que o PSDB tem lideranças consolidadas já e que não iriam abrir espaços para outros sonhos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, hoje, nesse momento, não passa por ser candidato a deputado, não. Nem estadual, nem federal? Não. Hoje, talvez a minha vontade é fazer um trabalho bem alicerçado. Consolidado aqui na cidade? Na Secretaria de Educação, e até porque eu falo que eu faço uma dupla jornada, porque eu não deixei de ser vereador. As pessoas me procuram ainda como vereador, lógico. Então eu faço meu atendimento como vereador. Então eu não queria deixar esse pessoal falar assim, não, nós votamos e foi para a Assembleia. Então, o objetivo é ficar na secretaria, fazer um trabalho nesses anos aqui, um trabalho bem feito, um trabalho voltado para a educação, para aí sim galgar outros objetivos, mas no final desse mandato. Bom, você não sendo candidato a deputado estadual ou federal, que não é a sua intenção para o próximo ano, você sabe que de repente a gente fala de política como os mais velhos falam, assim, de repente é que nem nuvem no céu, você olha, está de um jeito, você olha, daqui a pouco está de outro, né? Você tem pretensões políticas, obviamente. Você pretende se candidatar
a prefeitura da cidade americana, por exemplo, por quê? Porque o prefeito, Diego, do seu partido, no qual você é secretário do governo do prefeito da cidade, não pode se reeleger, obviamente, porque ele já está aí no seu segundo mandato. Você seria, digamos, a bola da vez? Não, embora assim a gente esteja 3 anos ainda de uma eleição, né? O prefeito Diego acabou, né? São 9 meses de que ele assumiu, 9, 10 meses que ele assumiu o mandato. Acho que nenhum homem público hoje, que eu sou nascido em Americana, vivi a minha vida aqui, acho que nenhum homem público deixaria de ter esse sonho. É lógico que eu tenho esse sonho, vou brigar por esse sonho, vou lutar por esse sonho e vou mostrar para as pessoas um pouco do trabalho que eu fiz. Aí daqui 3 anos a gente pode tornar isso mais, como que eu posso dizer, talvez mais uma afirmação. Mas se você falar que eu quero, lógico que eu quero, é uma das coisas que eu venho lutando. Eu estudei para isso, continuo estudando para isso. Eu acho que são 4 mandatos de vereador, vão dar 16 anos, 4 secretarias diferentes, então uma diferente da outra. Eu tenho um conhecimento muito bom hoje do que é a prefeitura, como funciona a máquina, e eu acho que esse conhecimento pode estar a serviço da cidade. É lógico que existem inúmeras pessoas que querem ser também, mas de maneira nenhuma eu vou falar que eu não quero. Não, eu quero. Eu já avisei isso, eu até brinquei nas 2 posses do prefeito Diego, que ele, na primeira posse, quando ele ganhou a primeira vez a eleição, 4 anos antes, ele tinha sido o vereador mais votado. Então, na posse, eu falei, prefeito, eu quero seguir seus passos. Você foi mais votado e virou prefeito. Na segunda, ainda mais, falei, prefeito, quero continuar seguindo mesmo, porque você foi reeleito. Diego sai, na próxima, quem sabe, né? Então, esse é um sonho, é algo que eu vou lutar, que eu vou brigar. É lógico que primeiro, que eu falo, um degrau de cada vez. A primeira missão é fazer um trabalho bem alicerçado na Secretaria de Educação, fazer um trabalho sério na Secretaria de Educação e aí sim, a partir daí, desse trabalho sério, a gente poder fazer algo diferente e tentar uma eleição para a prefeitura aqui da cidade de Americana. Tá, não vamos antecipar porque tem 3 anos para frente, muita água vai passar por baixo dessa ponta, é só para de repente colocar aí a sua posição, secretário. Agora, vamos dar uma viajada pelo lado, digamos, de presidente da República e também de governador. Você acha que a presidente Dilma tem chance para ser reeleita depois de tudo que aconteceu? E o próprio governador aqui do estado de São Paulo vai estar tranquilo ou a coisa tende a mudar? Eu acho que na questão da presidente Dilma, ela tinha uma eleição praticamente certa, né? Muito favorável. Em função dessas manifestações, a coisa acabou ficando meio incerta. Então, eu acho que ela vai ter que trabalhar muito para poder ser reeleita. Eu acho que não é uma tarefa fácil, depende do cenário também, né? Nós temos hoje 4 candidaturas postas, né? Então, depende todo desse cenário, quem vai ser, quem não vai ser, para a gente poder. Mas eu acho que o que tinha, tem o antes e o depois das manifestações. Antes, apesar que também essa manifestação pegou só em junho, depois agora virou essa história, acalmou, então, saiu meio fora de moda também. Mas arranhou a imagem dela, arranhou a imagem dela, a ponto dela de sair de um padrão de tranquilidade, de achar que não ia precisar fazer muita campanha, agora vai precisar fazer campanha. No caso do estado de São Paulo, eu acho que sempre é uma eleição difícil, mas eu continuo acreditando no governador Geraldo Alckmin, uma pessoa que tem um índice de rejeição muito baixo, né? Aquele jeitinho dele, sempre tranquilo, estilo mineiro. Eu acho estilo, que mas ele não é mineiro. Né? Não é. Ele é de Pinda. Mas o jeito dele, né? Se assemelha, assim, aquela coisa quieta, mansa. Eu acho que ele tem grandes oportunidades de ser reeleito. Vai consolidar aí mais de 20 anos do PSDB no governo do estado. Eu acho que o grande adversário é a candidatura do PT, mas aí eu acho que é na hora lá, mas eu acho que a grande chance hoje continua sendo ainda no governador Geraldo Alckmin. Tá certo. Secretário, quero agradecer imensamente a sua participação. Oportunidade, acho que não vai faltar da gente falar sobre outros assuntos futuramente aqui no nosso programa Sociedade, Política e Negócios. Mas antes de encerrar o programa, eu gostaria que você pedisse uma música que marcou sua vida para encerrar o programa tranquilo. Bom, é uma música extremamente antiga. Não é tão antiga, você tem apenas 42. Não, mas ela é uma música antiga da igreja. Sim. É uma música antiga que foi gravada agora, um cantor chama Fernandinho. Ela chama Rude Cruz.
Tá certo, agradeço mais uma vez, secretário. Até uma próxima oportunidade. A gente vai estar de volta falando aqui sobre política e economia no nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui pelo canal NET Cidade. Me buscar.